Voltamos, meus queridos alunos e alunas da terceira série do Ensino Médio Turno Noite, Biologia na área. Hoje estamos conversando com vocês sobre questões ambientais e sustentabilidade, com foco na poluição ambiental. A gente conceitou para vocês a poluição, que é todo esse processo de devolução que o ser humano tem com os nossos resíduos, certo? Quando a gente devolve esse resíduo para o ambiente. Só que aí o que acontece? Quando a gente devolve, a gente promove desequilíbrio, tá? E esse desequilíbrio leva a consequências. Algumas são diretas para a gente, então a gente sente na hora, na lata, uma bronquite, asma, falta de ar. Outras vezes isso vai voltar aos poucos, tá? Efeitos indiretos, principalmente quando ele afeta o meio ambiente em si, afetando a cadeia alimentar. Chega uma hora para a gente também, tá? A gente acha que não é com a gente, mas mexe com a gente diretamente também, certo? Então a gente vai ter extinção de espécies que interagiam com outras espécies importantes, certo? Vai interagir diretamente com animais que a gente acaba se alimentando, como da pesca, tá? Então a gente vai voltar a consumir aquele produto final, certo? E aí, os efeitos, o que a gente faz com ela? Tá na tela para vocês, ó. Objeto do conhecimento ou conteúdo, questões ambientais e sustentabilidade, poluição ambiental é o foco da nossa aula. Lá no primeiro tempo eu expliquei para vocês, tá? Lixo e resíduo sólido, tá? São termos sinônimos, tá? Lixo a gente fala na linguagem popular. Resíduo sólido é o termo mais técnico, tá? Vamos dizer aí, é o termo mais bonitinho, tá? É o termo que vai estar na legislação, que vai estar nas aulas, no processo de educação, tá? Por que é a ideia do resíduo, tá? O resíduo é o que sobra, né? O resto, tá? A gente vai associar também com o termo técnico, tá? Como produto de pós-consumo. Produto de pós-consumo. Que termo chique é esse, professor? Tá? Consumo é o que a gente acaba consumindo, tá? Então, é o que a fábrica vai consumir, é o que você vai consumir, e é o que sobrou disso, né? O que restou, o que eu usei agora não presta mais, o que é inservível para mim, é o que é depois do consumo. As embalagens, por exemplo, são o primeiro exemplo clássico, né? Eu vou lá, quero tomar uma coquinha agora, geladinha, né? Eu vou lá na mercearia do seu Zé, compro uma latinha de coca, tomo a coca e acabou a coca. Mas sobrou a lata, não sobra, né? Então, o que eu faço com essa lata? Né? Jogo fora, né? Vou jogar no mato, entre aspas, né? Rebolar no mato, vamos dizer assim, né? Então, na prática, o que é isso? Esse produto ali era uma embalagem. Ela serviu para quê? Para transportar aquele líquido que era do meu interesse. Quando eu comprei a latinha, a ideia em geral é que a maioria dos consumidores querem o quê? O produto que está ali dentro, o líquido, tá? E aí aquela lata, ela passa a ser um chamado produto inservível, um produto que não se presta. Mas a gente sabe, né? Que lata dá para reciclar, né? Que tem valor econômico ali, que tem um interesse, que tem gente ali por trás querendo aquele produto. Inclusive aqui no Brasil, nós temos muitas cooperativas de catadores de lixo, tá? Inclusive se destaca isso no mundo, tá? É uma atividade um pouco diferente, vamos dizer assim, comparada a outros países do mundo, né? E esses gerando riquezas, né? Movimentando a economia, porque aquilo ali acaba gerando emprego, renda para algumas famílias que acabam trabalhando com aquilo dali, com a coleta e a segregação e a separação dos chamados resíduos sólidos ou lixo. Então, usamos a denominação lixo para todo o tipo de resíduo que aparentemente não tem mais utilidade, e por isso descartamos. Atualmente, sabemos que entre resíduos sólidos urbanos materiais presentes no lixo das cidades, muitos poderiam ser reutilizados, reciclados, em razão do qual é preferível o uso resíduo em vez de lixo. Porque é aquela história que eu falei para vocês, tá? Um produto
Tá? Que é a ideia dele? Ele nasce, ele cresce, ele tem utilidade e ele morre. O que eu faço depois que ele morre? Eu enterro ele, né? Ele vai para a cova ou ele vai ser reciclado, tá? Então vamos acompanhar aqui essa nossa, vamos sair dos nossos estúdios agora, vamos acompanhar aqui, ó, onde é que a gente tá agora, tá? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Opa! Estamos aqui, olha só, na frente de uma natureza linda, maravilhosa, mas também tô aqui, tô do lado certo, Brasil. Tô aqui, ó, desse lado, para cá. Valeu. Então aqui nós temos aqui, ó, galera, uma lata de lixo, cheia de lixo aqui, tá? Que é o que na prática a grande maioria de nós acaba fazendo. A gente não separa muito bem o nosso resíduo sólido. E ó, deixa aqui deixar bem claro para vocês, porque a gente no Brasil temos uma lei, uma política nacional de resíduos sólidos, e essa política nacional ela responsabiliza todo mundo na cadeia produtora. E quando eu digo todo mundo, é todo mundo. Você também é responsável. A nossa responsabilidade como consumidor, e a gente é consumidor aqui, é de separar esse lixo antes de botar ali nesse tamborzão de lixo, tá? Então a gente deve separar. Ah, mas professor, mas o Estado não absorve, não pega e tal. O Estado também está falhando nesse ponto. Porque a lei também diz que o Estado deve separar esse lixo, ou pegar esse lixo com uma coleta seletiva. Muitas cidades têm coletores de lixo espalhados aí, por exemplo, em praças, né? Então é uma dessas tarefas dele nesse aspecto, ó. Beleza, talvez eu não consiga coletar, mas eu estou distribuindo em alguns lugares pontos onde você pode depositar esse resíduo sólido separado. E aí eu vou fazer essa coleta específica nesses pontos específicos. O que você vai deixar na sua casa, ali na porta da sua residência, é o lixo que não dá mesmo para reciclar. E aí, para esse material, espera-se que a gente vá colocar ele num local de disposição adequada desse resíduo sólido. Esse lixão aqui, ó, parte desses resíduos vão se encontrar, a gente vai se encontrar material que dá para reciclar, ressignificar, encontrar outro sentido, e uma outra parte vai para um outro local. Então, o que, que acontece? Tá? Resíduo sólido é todo material que perdeu valor. E ó, atenção, valor não é dinheiro não, tá, galera? Valor é significado. Isso aqui importa. A latinha de refrigerante não tem valor para você, mas para a indústria talvez tenha. Então, em vez dela ser enterrada, né, pensa aqui, um produto nasce, cresce, morre, né? Que nenhuma vida. Nasce, cresce. Esse produto aqui vai ser enterrado. Se dá para ter valor, a gente não mata ele não, a gente não enterra ele não, a gente nasce de novo. A gente volta aquele produto para a indústria, para que ela possa nascer aquele produto de novo, vamos dizer assim, reciclar aquele produto e voltar para o ciclo de vida. Nasce, cresce, então a gente chama isso de berço a berço, tá? Então é um termo técnico que existe, tá? The cradle to cradle no inglês, tá? Vocês vão ver esses termos existindo, tá? E tem o termo também do berço à cova, tá? E esse do berço à cova é quando esse produto aqui a gente já separou esses resíduos sólidos e a gente realmente encontrou produtos que são de fato inservíveis. A indústria também não consegue reciclar esse produto. Aí, queridos, vambora conhecer a cova, vamos para o velório agora desse material. Vamos para o velório desse material, vamos agora conhecer a cova. Porque sim, tem uma hora que a gente vai para a cova. E a cova, galera, é aqui, ó. Como vocês podem acompanhar, deixa eu me sair aqui um pouquinho. Como vocês podem acompanhar, quando a gente vai para um velório de uma pessoa, na prática, né, a gente cava um buracão, né, para colocar essa pessoa ali. Aqui não é muito diferente. A gente cavou um buracão, tá? A gente
impermeabilizou esse buracão, tá? Aí a gente vai botar, né, esse produto inservível num caixão. Na verdade, a gente vai compactar ele ao máximo possível e a gente vai depositar. O importante é que essas etapas elas precisam acontecer, tá? O que foi que eu fiz? Eu cavei um local apropriado, eu não vou rebolar no mato, eu vou colocar esse produto aonde? Numa cova, literal, certo? E essa cova ela é impermeável, tá? Como assim impermeável, professor? Vai impedir. Quem já deixou, esqueceu de botar o lixo, né? Deixou lá o lixo muito tempo na lixeira, todo mundo já passou por essa situação. O que acontece? Forma aquele líquidozinho super cheiroso chamado chorume, né? Então é claro, queridos, que aquele lixo, se a gente vai colocar aqui no chão, ele vai formar o chorume também. Então ela precisa ser impermeável. Então todo esse buraquinho não basta só cavar, ela precisa ser impermeabilizada para que quando forme o chorume, porque vai formar, esse chorume não entre em contato com os lençóis freáticos que vão estar aqui abaixo do solo, certo? Ela vai ser compactada para quê? Para que a gente possa caber o máximo possível, tá? Eu volto na ideia da latinha de refrigerante. Aquela lata de refrigerante inteirona, vazia, ocupa muito espaço, mas a gente pode o quê? Amassar ela e aí no mesmo espaço vai caber muito mais lata de refrigerante. É claro que eu não quero essa lata de refrigerante aqui, porque essa lata de refrigerante ela pode ser reciclada. Eu vou querer aqui o material considerado inservível, tá? Aquela que não dá mesmo para reciclar. Tá? E aí, o que eu vou colocar aqui dentro, professor? A gente vai colocando aqui esses materiais empilhados e a gente vai soterrar. Agora eu vou um pouquinho mais para frente. A gente vai ter aqui, ó, nesse campo aqui, estou no lugar certo? Esse campo aqui a gente vai começar a cobrir esse material e ele vai ficar numa estrutura coberta, tá? Observa aqui, galera, que a gente tem ó, umas piscininhas aqui, ó. Vocês estão vendo essas piscininhas aqui bonitinhas? Tá? Essas piscininhas aqui, elas não existem à toa. É o tal do chorume. Lembra lá que eu falei que tinha chorume no lixo? Então, esse chorume ele precisa ser drenado, tá? Porque essa cova ela não é maravilhosa e fantástica, indestrutível. Uma hora ela pode estourar, tá? Então eu preciso drenar esse líquido que é produzido, certo? Então tirar esse chorume e essas piscininhas aqui são tanques de tratamento de chorume, tá? E aí eu preciso utilizar da biotecnologia para o meu favor. Biotecnologia, professor, como assim? Algumas bactérias que a gente já conhece que vão degradar as substâncias tóxicas desse chorume, permitindo que a água que saia desse chorume possa voltar para os rios, para os lagos, para os lençóis freáticos, sem o quê? A toxicidade. E aí, consequentemente, sem o efeito da poluição das águas. Certo? Beleza? Deu para a gente passear aqui? Já velamos o nosso resíduo sólido? Pois bora voltar para o nosso material e vamos ver aí em detalhes, né, como é que funciona esse processo de deixar o nosso resíduo sólido. Vamos nós? Então, ó lá, ó. Então, ó, o lixão, galera, é o que a gente chama de forma inadequada de nós deixarmos o nosso lixo, tá? Lembra lá que eu falei para vocês. Primeira coisa, não segreguei o lixo. Estou vendo um monte de plástico nessa imagem aqui que poderia ter sido reciclado. Não foi reciclado. 2, tá? Não houve a cova, de fato. Não falei para vocês que tinha que cavar o buraco da cova? Pois é, cadê a cova cavada? Não foi cavada. Então, isso é uma forma inadequada. Boa parte desses plásticos aqui, o que acontece? Eles podem acumular água, por exemplo, permitindo a proliferação de mosquitos transmissores de doença. Outra consequência negativa, certo? Então, por isso, o lixo precisa ser enterrado bem direitinho. Tá?
Aí, ó, a Política Nacional de Resíduos Sólidos é uma lei, Lei 12.305 de 2010, objetiva a gestão do resíduo sólido adequada. Aí, como é que seria a disposição adequada, professor? Um aterro sanitário. Então, o aterro sanitário é aquilo que eu estou chamando para vocês desse velório, né, que cava a cova bem bonitinho, certo? O lixo ele vai ficar compactado, ele vai ficar soterrado e a gente pode manter ali um certo nível de vegetação. Ao contrário de um lixão, que é uma forma aterro, opa, volta aqui. Aterro é a forma considerada adequada, enquanto lixão é a forma o que? Inadequada. Certo? Inadequada. Esses termos estão lá na legislação, na Lei 12.305, é uma lei federal, está incluído o nosso estado do Piauí, certo? Inclusive, parte da nossa legislação quer que até em 2024 a gente não tenha mais aterros ou lixões, apenas aterro sanitário. Tá? Observe os pontos aqui, ó. Lixo compactado, solo impermeável, tratamento de chorume. Olha só, compara essas imagens, tá? A gente vai estar imagens de um ambiente muito mais saudável. Olha aqui uma imagem, outro ponto, aquela imagem que eu estava lá passeando mostrando para vocês, o aterro em construção, né? O buracão cavado lá, como se fosse de fato uma cova mesmo, bem bonitinha. Aqui a gente já tem um aterro soterrado. Então, debaixo dessas camadinhas aqui, ó, debaixo das camadinhas, a gente vai encontrar o lixo. Dá para aparecer o lixo aqui? Ó, compara com essa imagem e agora compara com ela. Olha só como é um ambiente muito mais interessante. A gente consegue ter algum nível de vegetação, tá? Claro que não vai para dar árvores, né, grandes árvores aí, mas a gente consegue ter aí pequenas gramíneas, né, por exemplo, tá? Então, debaixo desse solo aqui, a gente vai ver esse esquema, ó. Toda essa linha aqui preta escura é o que? A impermeabilização do solo. Cada quadradinho desse aqui, ou losango, a gente vai ter o que? Lixo compactado, certo? Esses, parece um monte de escadinha, não é escadinha, galera, são grandes corredores, tá? Para que a água da chuva, quando chover, possa escorrer livremente. Porque se a gente não deixar esses corredores aqui, o que, que vai acontecer? Tá? A água da chuva vai ser absorvida por quem? Pelo lixo, tá? Soterrado, e vai estourar esse aterro sanitário aí. Então, é uma forma da gente poder drenar a água da chuva, certo? E ela ir livremente. Bora ver aqui umas questões, vamos praticar aqui com vocês algumas questões que são cobradas aí. Algumas delas são questões de Enem, cobrando temas como esse, ó. Primeira questão, Enem de 2014, eutrofização. Tá? É um dos fenômenos responsáveis pela mortalidade de parte das espécies aquáticas e em regiões próximas de centros urbanos, pela perda de qualidade de vida da população. Um exemplo que a gente tem é a Lagoa da Pampulha, um dos mais conhecidos pontos turísticos da capital de Minas Gerais, cidade de Belo Horizonte, onde as atividades de pesca e nado não são mais permitidas. Pergunta, ó, você, aluno do terceiro ano, está se preparando para o Enem? Fica ligado, galera. Toda questão do Enem tem uma estrutura, tá? A gente tem um enunciado, tudo isso aqui. A gente tem um texto base, às vezes tem imagem, nesse caso não tem, certo? Então ele me contextualiza o texto base, certo? E aí a gente sempre fica atento que depois do texto base a gente vai ter o quê? Um comando, é a pergunta em si, ó. Para evitar a ocorrência desse fenômeno em lagos, deve-se. Que fenômeno é esse que ele está falando? Fenômeno da eutrofização. Beleza? Então, o que, que eu quero? Qual a resposta que eu quero? Como evitar a eutrofização em lagos?
Então, a gente vai ter aqui, ó, o conjunto de alternativas. A, E. Vamos dar aqui um minutinho para eles, para vocês, alunos, lerem as alternativas e responderem. Eu quero ver esse chat hoje movimentado, tá bom? Um minutinho. E aí, meu povo, cadê o pessoal de Dom Inocêncio, de Eliseu Martins, de Palmeira? Cadê Jonilda, Fabiana, Valéria? Cadê, minha gente, as respostas? E olha lá, ó, vamos nós, ó, de novo, ó, viu a questão do Enem? Circula, risca, você que vai fazer a prova do Enem no final, em novembro agora, final do ano, já, galera. Fica ligado, a questão do Enem tem um texto, muitas vezes as pessoas vão dizer que é cansativo, certo? Mas é ter que ter calma e atenção. Muitas questões é atenção. Tem o enunciado, falou do fenômeno da eutrofização, dos prejuízos que vai ter e tal, certo? Tem um comando, se fica ligado nesse comando, às vezes a gente ajuda a gente ter essa noção. Qual é o comando? Para evitar a ocorrência desse fenômeno. Que fenômeno? Eutrofização. Se você sabe o que é a eutrofização, pronto, vai associar aí a poluição das águas. Então vamos nós, ó, quais são as alternativas que a gente tem? Ó? A, manter inalterado seu volume de água. B, aumentar a população de algas planctônicas. C, diminuir o teor de nitrogênios. Diminuir o teor de nutrientes despejados na água. Alternativa D, impedir a fotossíntese das algas abaixo da superfície. A alternativa E, aumentar a população de espécie do topo da cadeia alimentar. E aí, galera, como é que a gente faz para evitar a eutrofização? Fica ligado aí, galera, porque a gente vai ter alguns, tá? A gente vai ter alguns aí efeitos que são, na verdade, consequências da eutrofização, tá? Então, lembra lá, o que que causa mesmo, né? Qual é a causa lá da ponta, né? Qual era a causa direta da eutrofização? A poluição aquática. Então, para evitar ela, a gente vai evitar a poluição aquática. Então, o que que fez aumentar o número de algas, o número de plantas na superfície daquela água e deixar aquela água verde, certo? Então, a gente tem aqui, ó, o seguinte, ó, eu preciso diminuir a poluição. E boa parte dessa poluição vem com o quê? Com o número de nutrientes. Então, o que eu tenho que fazer? Tratar aquela água antes, certo? Tratar o esgoto antes de ir para a água, certo? Aumentar a população de algas plâncton. Gente, isso aqui é a eutrofização. Beleza? Isso aqui é a eutrofização. Então, como é que eu vou evitar fazendo isso? Não dá. Impedir a fotossíntese das algas abaixo da superfície. Se eu impeço essa fotossíntese, o que que acontece? Diminui menos oxigênio aonde? Dentro da minha água. Não era uma consequência? Não era a própria eutrofização? Então, fica ligado nesses pontos. Beleza?
Bora ver mais uma questão aqui, ó. Questão 2. Outra questão de Enem, certo? Enem de 2016. Olha lá, ó. As sacolas plásticas são utilizadas em grande quantidade no Brasil, por serem práticas, leves, de baixo custo. Porém, o tempo necessário para que sofram degradação nas condições do meio é de, no mínimo, 100 anos. Com o intuito de reduzir o impacto ambiental desses produtos, as sacolas biodegradáveis foram introduzidas no mercado. Essas sacolas são confeccionadas de um material polimérico que confere a elas uma característica que as tornam biodegradáveis. Pergunta, comando, de novo, tá? Vai fazer uma questão do Enem, fica ligado. Enunciado é tudo isso aqui, tá? Só que a gente tem um texto base, que ele serve para quê? Para me nortear, para ter uma ideia do que ele está falando. Ele está falando de um produto de pós-consumo, uma sacola, certo? E esse produto de pós-consumo é de baixo custo, porém ele não é degradável, biodegradável. Hoje foi introduzido um produto biodegradável. Aí, dentro desse enunciado, nós temos o comando, a pergunta. Qual é a pergunta? Qual característica das sacolas biodegradáveis faz a referência? Olá! Que foi que ele tava, que foi que esse texto está dizendo? É praticamente uma questão de interpretação de texto. Vamos deixar aqui, ó. O que é que essa sacola, ó, perguntinha, qual a característica das sacolas biodegradáveis faz referência? São confeccionadas de um material polimérico que confere a elas uma característica que as torna biodegradável. Biodegradável. Alternativas, um minutinho para vocês lerem, verem as respostas e me darem o gabarito da resposta final. Um minutinho. Opa, e aí, meu povo? O que é que a questão está me pedindo? Ó, qual característica das sacolas biodegradáveis o texto faz referência? Bora lá. Alternativa A vai dizer que esse material ele tem elevada massa molecular do polímero. Alternativa B, a espessura fina do material que as constitui. Alternativa C, baixa resistência aos líquidos na condição de uso. Alternativa D, baixa resistência ao ataque de micro-organismos em condições adequadas. A alternativa é a ausência de anéis aromáticos na estrutura do polímero usado na confecção da sacola. Galera, foca no texto. Qual é o texto que faz referência? Ele está só falando da degradação, certo? Essa estrutura, para ser degradada, quem é que degrada alguma coisa na natureza? Os micro-organismos, sejam fungos ou bactérias. Lembra lá da cadeia alimentar, certo? É isso que a gente vai ter a busca.
tá? Com o intuito de reduzir o impacto ambiental desses produtos, as sacolas biodegradáveis foram introduzidas. Antes, demorava pelo menos 100 anos. Agora, a gente pode reduzir um pouco mais esse tempo de espera. Tá? A gente precisa tirar essa ideia, muitas vezes, como, por exemplo, está na alternativa B de bola, tá? A espessura é muito fina. O pessoal fala, sacola biodegradável, agora rasga fácil. Não, é para ter a mesma qualidade ou a qualidade similar, certo? Só que a grande ideia daquele produto é que na natureza o micro-organismo vai conseguir degradar ela. É lá, quando ele tiver aonde? Na cova, certo? Então eu escuto muito essa ideia da que a sacola biodegradável rasga mais fácil, ela é mais fina. Não, gente, isso é falso. Cuidado, tá? Isso é uma questão de interpretação de texto. Às vezes, isso aí você está falando no teu dia a dia, tu vai lá e marca essa resposta como a alternativa correta e está errada. A questão nem fala sobre isso, tá? Não está falando sobre espessura, está falando só sobre a degradação dela. Então o foco é esse, a baixa resistência ao ataque de micro-organismo. Parece estranha a frase, mas é isso. Baixa resistência ao ataque. Micro-organismos decompositores, tá? Pensa lá nos micro-organismos decompositores, fungos e bactérias. Então, eles não vão ter tanta resistência. Essa sacola não é tão resistente a eles. Ou seja, eles vão conseguir atacar. Ok? Mais uma questãozinha aqui, ó. Do NEM 2010. O despejo de dejetos de esgoto domésticos e industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros. Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização de ecossistemas, que é um enriquecimento de águas por nutrientes, o que provoca grande crescimento bacteriano, por fim, pode promover escassez de oxigênio. Uma maneira de evitar a diminuição da concentração do oxigênio no ambiente é evitar a diminuição da concentração de oxigênio, diminuição da concentração. Alternativas, como tem mais texto, 2 minutinhos para os nossos alunos lerem, certo? E marcarem a gabarito. Beleza, Dona Inocência? Estou acompanhando o chat de vocês. Valeu pela participação. 2 minutinhos.
Bora lá, pessoal. Perguntinha de novo. Comando, uma maneira de evitar diminuição da concentração de oxigênios. Cuidado. Eu não quero a diminuição do oxigênio, eu quero que esse oxigênio esteja bem oxigenado. O que que o meu texto me induziu a entender? O que que levou à escassez de oxigênio? O crescimento bacteriano causado pelo enriquecimento de água por nutrientes. Então vamos nós, tá? Alternativa A, aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade de decomposição dos dejetos. Alternativa B, retirar do esgoto materiais ricos em nutrientes para diminuir a concentração nos rios. Alternativa C, adicionar bactérias anaeróbias às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem o oxigênio. A alternativa B, D de dado, substituir produtos não biodegradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. A alternativa E, aumentar a solubilidade de dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias. Galera, ter nutriente não é o problema. Tá? O nutriente fez com que essas bactérias crescessem. E aí a consequência é a falta de oxigênio. Então o que a gente não quer? É o que leva isso. Então não quero os tais dos nutrientes. Qual a melhor alternativa aqui para a gente? B, certo? Você vai pensar em eutrofização, eu não quero esse nutriente chegando naquele processo. Galera, atenção, tá? Eu quero que vocês fiquem atentos a alguns pontos. Tá? Não vai importar se eu mudo o meu nutriente, eu não quero que o poluente chegue até lá. Chegou o nutriente, vai aumentar, e eu tenho que entender que os organismos vai ter uma consequência direta com toda a cadeia alimentar. Não adianta botar as bactérias que não sobrevivam ou que sobrevivam a ambientes anaeróbios. O problema não é a bactéria em si. O problema é a cadeia alimentar, o ecossistema que existe ali naquele rio. Então, adicionar bactérias anaeróbias às águas dos rios para que sobrevivam mesmo. Qual a pergunta? Eu não quero que diminuição do oxigênio, porque vai matar toda a fauna daquele local também, beleza? Então fica ligado para não escorregar aí nas entrelinhas, tá bom? Poluição térmica, mais uma questão. Poluição térmica provocada principalmente pela má utilização da água na refrigeração de turbinas e caldeiras de usinas hidrelétricas e termoelétricas, respectivamente, afeta o aspecto físico-químico e biológico dos cursos hídricos. A água empregada na manutenção dessas usinas deveria ser tratada termicamente, promovendo a liberação de calor para posterior devolução ao meio ambiente. Contudo, ao ser despejada nos lagos dos rios, sem qualquer controle ou fiscalização, causa sérios danos à vida aquática, pois reduz significativamente o tempo de vida de algumas espécies, afetando seus ciclos de reprodução. Um dos efeitos nocivos promovidos pela poluição térmica em corpos hídricos pode ser identificado. Galera, atenção. O que essa questão está querendo me dizer? Tá? Vamos resumir aqui para vocês. Eu utilizo a água para o quê? Resfriar corpos muito quentes dentro do meu processo industrial. Então, teoricamente, essa água ela não tem resíduos. O foco aqui não é o poluente em si, mas a temperatura dessa água, certo? Então, essa água que resfriou, tá? O que aconteceu na prática, lá na física? Ela absorveu a temperatura, então ela está quente. Então, ela pegou aquela alta temperatura de um componente da indústria e ela ficou muito quente. As moléculas ficaram muito agitadas, certo? Moléculas altamente agitadas, se eu coloco no curso da água, ela também vai passar a sua temperatura para a água,
certo? E aí alguns efeitos podem promover, certo? Alguns efeitos negativos. E tudo vai passar na nossa cabeça nesse ponto. A interação com os organismos, tá? Uma alta temperatura no organismo pode promover problemas aqui com proteínas. A gente vai pensar, por exemplo, nos próprios componentes da água. Lembra lá das aulas de química? Eu falei de física. Olha a questão aqui, é uma questão que vai te associar biologia, química e física, tá? Então, ó, agitação das moléculas, temperatura, passagem de temperatura, resfriamento, física, tá? Agora eu vou falar na fisicoquímica, tá? Na química. Processo de solubilidade de substâncias nos líquidos. O que vai influenciar? Temperatura e pressão. Opa! Temperatura muito gelada, temperatura muito quente. Como é que o refrigerante, por exemplo, se tu abre um refrigerante quente, ele vai soltar mais gás do que um refrigerante gelado ou o contrário, né? O que acontece lá, hein, Kaique? Tu lembra? Se tu abre um refrigerante quente e um gelado, qual que vai sair mais gás? Lembra aí para mim, certo? Então, associa isso para responder essa questãozinha, tá? Então, ó, perguntinha. Os efeitos nocivos pela poluição térmica promovida pelo quê? Botei água quente nos rios, nos corpos hídricos. Pode ser identificado como? Vai lá, as alternativas, tá? Um minutinho para eles. Galerinha, qual é o efeito direto aí quando eu coloco água muito aquecida dentro dos rios, tá? Muitos efeitos vão acontecer, tá? A maioria dos organismos vivos que vivem na água, eles dependem diretamente daquela temperatura para o controle osmótico que eles têm, para o controle de temperatura ideal que eles têm, tá? A grande maioria dos organismos aquáticos não tem, especialmente animais, tá? Não tem termorregulação, tá? Tipo a nosso corpo, ser humano, mamífero, tá? Os mamíferos, eles têm temperatura do corpo regular, tá? Então, muitos animais não vão ter isso, certo? Então, altas temperaturas poderiam matar, ou mudança brusca de temperatura pode matar. Mas a direta, a primeira, é a historinha do refrigerante que eu falei para vocês. Temperatura muito alta, o gás sai mais fácil, certo? E esse gás saindo muito mais fácil, o que acontece? Eu perco gás oxigênio. Então, qual é a alternativa que fala sobre isso aqui, ó? A alternativa que está falando sobre a redução da pressão parcial de oxigênio. Água muito quente vai perder, o gás ele vai sair, ele vai borbulhar e ela vai sair daquilo dali, certo? O gás, o oxigênio vai vazar e o animal vai perder gás para respirar, tá bom? Queridos, a gente vai parando por aqui, tá? A gente se encontra novamente numa próxima aula, na próxima sexta. Foi um prazer estar com vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau.